A Revolução do Pouquinho. Olha só que título interessante, né? Então o Eduardo vai nos explicar o que significa isso. O livro é bastante extenso, tem quantas páginas? 400 páginas agora. 400. E é um livro super interessante que a gente vai comentar aqui. Eduardo, dá o seu boa noite. Obrigado, Ernesto. Grande prazer, grande honra estar aqui com vocês, acompanhando. Já sou um seguidor do seu canal, já acompanho. Então, para mim, e também por toda a representação que você tem aí no mundo dos negócios, no mundo do desenvolvimento humano, para mim é, acima de tudo, uma grande honra estar aqui participando contigo. Pode ter certeza disso. Então, vamos falar um pouquinho de como surgiu a ideia de escrever esse livro e um resumo. Perfeito. Bom, eu preciso voltar um pouquinho na história aí, um pouquinho, né? Um pouquinho vai aparecer bastante aqui. Mas assim, esse livro nasceu como livro, a primeira edição em 2014. E ali trazia a compilação de textos que eu produzi nos 8 anos anteriores, onde eu tentava desenvolver pesquisas sobre o campo das atitudes. Bom, mas por que você foi escrever sobre atitude? Por uma questão de sobrevivência profissional, né? Porque em determinado momento da minha vida profissional, principalmente quando eu trabalhei em agências de propaganda, vamos dizer assim, Ernesto, eu embarquei em umas rotas meio equivocadas de liderança, que em algum momento me fizeram perceber que eu havia me perdido completamente. Então, literalmente, e você vai perceber como liderança que você se perdeu quando você cai. Quando tá indo bem. Quando tá tudo indo bem, meu amigo, tá cheio de gente em volta ali, né? Mas quando você cai, que você vai perceber que você realmente é uma liderança ou se você é apenas alguém que mandava fazer e cobrava o relatório. E aí, assim, eu tive essa queda e percebi que, né, não havia construído nada, era um jovem praticamente e tal, mas é muito imaturo, né? Ou seja, né, talvez pela efetividade que eu tinha boa ali em processos de campanha de propaganda, talvez eu tenha sido alçado a posições de gestão de pessoas e de equipes um pouco antes da hora ou um pouco antes da maturidade suficiente. E, naturalmente, eu acabei embarcando em modelos que a gente percebia no mercado publicitário, lá na década de 90, né? Você olhava muito para o departamento de criação e você sempre encontrava histórias de líderes extremamente cáusticos, né? Aquela pessoa pesarosa, né? Que extraiu o sangue do pessoal e, assim, era um mercado concorrido, como mercado de trabalho, e muita gente se sujeitava às mais variadas assim, tipos de humilhação para poder fazer parte desse mercado. E esse tipo de liderança tóxica prevalecia. Então, eu olhando aquelas figuras, que para mim eram figuras de proa, né? Eu falei, é assim então que se dá bem nesse mercado, né? E embarquei e quebrei a cara. Então, mas você chegou a montar uma agência? Não, eu cheguei a participar como assim, um sócio técnico em uma agência na minha cidade, né? Mas eu fui diretor de criação em outras empresas assim, de marketing direto na época, né? Na época nem tinha CRM ainda, era marketing direto, é o antecessor de CRM. E assim, então foi muito... mas eu sempre tive assim, uma posição de destaque nessas empresas, por ter uma alta efetividade na criação. A redação era meio profissional, meio multitarefa no departamento de criação. Isso, lógico, o ego subiu para a cabeça, né? Subiu para a cabeça e você se achava uma pessoa além do que realmente era. Um mercado competitivo. Então, e aí eu me iludi um pouco nessa. E quando eu retornei profissionalmente para minha cidade, lá em Mogi das Cruzes, que é onde eu moro, tal, para ajudar a desenvolver um mercado que estava em aquecimento, por causa da chegada de uma afiliada de uma grande emissora lá, aí agora eu estou na frente do negócio, ali que a coisa degringolou de vez. Então eu comecei a enveredar por um caminho de liderança altamente tóxica, em nome de uma alta efetividade, de uma entrega genial, mas havia muito sangue pelos corredores, né, no sentido figurado, havia muita frustração, muita mágoa, muito desencontro, muito assédio, né? Falo isso sem medo de errar, porque realmente quando você consegue ressignificar tudo isso, perceber, cara, que grande burrada que você fez, é melhor tomar outro rumo, né? Porque senão não vai dar muito certo. E quando em algum momento eu caí, vamos dizer assim, eu me vi num momento de... Você tinha quantos anos? Ernesto, eu tô falando aí de 20 anos atrás, praticamente.
Tô com 50 agora, tô na época dos 30 anos, nossa, mais ou menos. Bem início de carreira. Quando você tá naquele pico, né? Nossa, agora que o negócio vai... E a vida vem e te dá aquele sacode, né? A vida vem com o jeitinho dela e fala assim, olha, amigo, não é bem assim, viu? Baixa um pouco a bola aí, porque não vai ser um bom negócio ir por esse caminho. Tá na hora de começar a amadurecer. E a vida vai e te joga no chão. E aí você vai entender que realmente tem coisas que ninguém te ensina, mas você aprende. Né? Tem coisas que ninguém vai te ensinar, em liderança principalmente, né? Exato. Ninguém ensina certas coisas em liderança. Você tem que aprender. E aí ou você aprende por uma sensibilidade de perceber as pessoas, ou você vai aprender na base da dor, literalmente, como se fala. E o meu aprendizado foi na base da dor, quando eu me vi totalmente sem credibilidade diante do grupo, e aí precisei dar vários passos para trás. Na época, eu já era um escritor, um cronista, vamos chamar assim. Eu já tinha praticamente livros publicados no mercado infanto-juvenil, sou autor também pela editora Melhoramentos. E assim, então eu peguei um espaço que eu tinha semanal e comecei a desenvolver textos focados em atitudes. Quem lia, olhava aquilo e falava, nossa, que texto legal. Mas na verdade era um aprendizado para mim. A pesquisa que eu fazia, focando em atitudes que eu entendia que eram necessárias para serem colocadas em prática, para uma remodulação de uma carreira, um ajuste de rota. Eu estudava aquilo para entender, para ter consciência do que era aquilo, para tentar trazer ao máximo para a prática e também para monitorar. Aí nasceu o conceito das pequenas atitudes, que é o apêndice do livro. E a Revolução do Pouquinho vem nesse conceito, né?